Boa tarde, meus amores, boa tarde. Hoje nós vamos estudar sobre a conjuração mineira. Nossa, que assunto interessante. Contexto histórico, vamos lá. Ao longo do século XVIII, após a descoberta do ouro, desenvolveu-se na região do atual estado de Minas Gerais a atividade mineradora. O ouro extraído pelos escravizados, principalmente das margens dos rios, e encaminhado aos donos das minas, eles eram feitos a partir do trabalho, como o próprio texto diz, do trabalho escravo. Aqui nós vemos uma cidade extremamente característica daquela época, onde a arquitetura era arquitetura barroca, onde havia muito ornamento, as cores muito forte, bem vibrante, mostrava a grandiosidade da época, da descoberta do ouro no Brasil. Isso também veio para a arquitetura. E do outro lado nós vemos, vamos dizer, a forma de pagamentos de impostos daquela época. E aqui a derrama. O que foi a derrama, hein, meus amores? Derrama foi o confisco de bens pessoais dos devedores para garantir que todos os impostos fossem pagos. Então, quando as pessoas não pagavam seus bens, eles não pagavam seus impostos, eles iam e confiscavam os bens pessoais dos devedores. Ninguém gosta disso. Mas é ninguém mesmo. O plano dos revoltosos. Como se deu esse plano? Porque essa derrama ela causou indignação na sociedade da época, ou naqueles que também não poderiam pagar impostos abusivos como haviam na época. Então, vamos conhecer também os planos dos revoltosos. Em 1789, a ameaça da derrama gerou muitos conflitos entre a população e as autoridades locais portuguesas. Grupos da elite de Vila Rica, atual Ouro Preto, organizaram então um movimento de contestação que ficou conhecido como Conjuração Mineira. As principais reivindicações desse grupo, dos revoltosos: cancelamento da derrama e perdão de dívidas com o governo português, ampliação da autonomia política de Minas Gerais, criação de uma universidade na região mineira, autorização para a instalação e funcionamento de manufaturas, a instalação de um governo de caráter republicano na região. O levante dos conjurados contra a coroa foi planejado para acontecer no dia da derrama. Ou seja, no dia que eles iriam confiscar os bens dos devedores, eles estavam planejando a fazer o levante. No entanto, o governo foi informado do movimento e perdeu muitos revoltosos antes mesmo de iniciar a manifestação. A figura de Tiradentes. Quem era Tiradentes? Um dos líderes da Conjuração Mineira. Foi o militar de baixa patente Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. Por ter assumido as autorias, sua participação e liderança no movimento, ele foi condenado à morte. Resumindo, nós vimos o contexto histórico que aconteceu a Conjuração Mineira, como foi, quando foi e o que foi planejado nesse contexto de revolta e quem foi Tiradentes. É importante lembrar, gente, que ao longo da história do Brasil, a figura de Tiradentes foi apropriada e reconstruída de acordo com os interesses dos grupos dominantes. É bom que nós não nos esqueçamos disso. Tenhamos toda uma boa tarde, que possamos fazer as nossas atividades com muita, muita alegria. Tchau e até a próxima.